o mercado de produção de mudas, ele varia muito de região para região. Portanto, você deve produzir aquelas mudas que tenha demanda na sua região. Considerando esse fator, analise as características climáticas de sua região, se são ou não favoráveis para a produção de mudas naquele lugar. Beleza, então você já tem a espécie que você vai cultivar, ou as espécies, e depois agora você já tem os fatores climáticos da região, como luminosidade, temperatura, umidade relativa do ar. Portanto, agora então é o momento de você escolher o local para instalação do seu viveiro. Então esse viveiro deve ser um local de fácil acesso, que não tem aí problemas para escoamento das mudas, nem para trazer insumos na época do plantio. Deve ter água em abundância, então você precisa instalar o reservatório, você tem um poço ou uma barragem, mas o fato é que as mudas são muito sensíveis às molhações e por isso você precisa ter reservatórios de água próximo ao viveiro. Terceiro passo, em relação à escolha do terreno, você deve escolher um terreno que seja um terreno plano, no máximo uma declividade de 1%. Ok. Depois, veja o tamanho, calcula a dimensão em função da quantidade de mudas que você vai trabalhar por metro quadrado e faça a marcação e a determinação da quantidade de materiais que você vai precisar para a construção do viveiro. Os viveiros que a gente utiliza hoje geralmente são viveiros construídos com mourões de eucalipto. Lógico que você tem que ver o que é mais barato na sua região e usa um sombrite de até 50% ou até 75% em relação à permissão da passagem da luminosidade. Isso para você ter uma menor evapotranspiração e uma menor variação climática, propiciando dessa forma um ambiente mais agradável para as mudas. É importante também que em volta do viveiro você se preocupe em ter um quebra-vento. Nesse caso aqui foi utilizado uma cortina, porque o vento ele não vai ressecar as plantas, além de afetar a própria estrutura das plantas. Então esse é um outro passo, é você ter sempre um quebra-vento, principalmente naquela região, naquele lado que vai ventar mais. Escolher o lado do viveiro, então o viveiro ele deve estar sempre no sentido leste a oeste e consequentemente fazer a instalação do viveiro. Esse viveiro aqui especificamente é construído com mourões de eucalipto tratado, que são os esteios. Conforme vocês podem observar, ele é de cobertura alta, então permitindo aqui a pessoa transita tranquilamente aqui embaixo dele. Tá? Veja bem, esse viveiro é um viveiro de vão livre, portanto aí foi necessário a amarração com arames para que esse sombrite se sustente. Beleza? Aqui dentro você vai observar como é que você deseja deixar essas mudas, né? A disposição dessas mudas. Lógico que isso varia de viveirista para viveirista, mas essa é uma estratégia que deve se ter cuidado. Portanto, os materiais básicos aí para a construção do viveiro são os esteios de eucalipto, o sombrite, o arame, ripões, tá? Que você precisa também para fazer o intermédio aí entre um esteio e outro, e são basicamente esses aí. Muita gente costuma pegar o chão aqui do viveiro e colocar uma brita para você não ter problema de alagamento. Depois que o viveiro está pronto, aí beleza, você pode instalar aqui um sistema de irrigação automático ou você pode molhar manualmente, vai depender aí evidentemente do tamanho do viveiro, tá? Então esse aqui é um viveiro para a produção de mudas de árvores frutíferas, principalmente aqui do umbuzeiro, tá? As mudas aqui ainda não estão numa disposição de um certo alinhamento, mas mostra-se que elas estão aqui bem, né? Bem distribuídas, deixando um espaço aqui entre essas mudas. E dessa forma as plantas aí estão em pleno desenvolvimento, tá? Então tá aí. Viveiro é uma atividade aí que pode ser muito lucrativa
lembrando a importância de produzir mudas de qualidade, tá? Mudas que sejam certificadas, daí a importância de registrar o viveiro e de ter um responsável técnico por esse viveiro. O viveiro é registrado no Ministério da Agricultura e, consequentemente, isso vai permitir uma maior segurança para aquelas pessoas que vão fazer a aquisição dessas mudas. Então, a muda de qualidade é aquela muda que tem um padrão genético garantido, é uma muda que esteja num bom estado fitossanitário, é uma muda que esteja num bom estado fisiológico, ou seja, vigorosa, sem problemas de doenças nas raízes, sem deficiências nutricionais. Daí a importância de se preparar um bom substrato, de usar um saquinho, geralmente um saquinho maior, que caiba mais aí uma quantidade maior de substrato e, consequentemente, permita aí o melhor desenvolvimento dessas mudas. Beleza? Então, para quem aí quer construir um viveiro, o passo a passo, a gente está mostrando aqui na prática um viveiro para vocês. Olá, meus amigos e minhas amigas. Vou falar aqui um pouquinho sobre o nosso projeto de viveiro. Portanto, esta é uma aula resumo das aulas que tivemos anteriormente. Então, projeto de um viveiro para produção de mudas frutíferas. Vamos ver aqui, então, portanto, essa primeira parte, na qual a gente traz aqui como introdução uma ênfase sobre a importância da produção de mudas e da produção de mudas de alta qualidade genética e fitossanitária. A gente diz aqui que constitui um requisito indispensável para alcançar sucesso na agricultura. A qualidade genética refere-se a você, de fato, plantar uma muda e, quando ela manifestar o seu potencial produtivo, ser realmente daquela cultivar que você desejou plantar. E, do ponto de vista fitossanitário, retrata-se da questão em relação a pragas e também em questão a doenças. Portanto, uma muda boa tem que estar isenta de pragas e isenta de doenças, sobretudo aquelas doenças que atingem o sistema radicular. Vale ressaltar que, embora se possam produzir mudas na própria propriedade, hoje existe uma tendência de pequenos, médios e grandes produtores de comprar essas mudas, porque ali tem os viveiristas idôneos, que têm os viveiros registrados e tem essa capacidade, tem essa dedicação, tá, para produzir as mudas de melhores qualidades. Portanto, essa é uma tendência. E aí você pode produzir a sua muda na propriedade? Pode. Mas às vezes sai melhor você comprar uma muda de qualidade quando você quer fazer o seu plantio. E para você, empreendedor, isso mostra também que há viabilidade em fazer um viveiro, registrar esse viveiro e entrar nesse mercado da produção de mudas. As frutíferas, falando aqui especificamente das frutíferas, por serem geralmente plantas perenes e ter uma vida produtiva longa, exige cuidados imprescindíveis na implantação. E a muda influi diretamente na formação da estrutura da planta, sobretudo no sistema radicular. Daí a importância de adquirir mudas de qualidade, mudas que estão no período correto para serem plantadas e mudas que estejam, de fato, com um padrão fitossanitário de excelência. O objetivo desse trabalho nosso, dessa nossa aula, conforme falamos nas outras aulas anteriores, o objetivo com este projeto, tá, é fornecer de forma técnica orientação a um produtor que pretende implantar e manter em funcionamento um viveiro de cobertura alta do tipo permanente para a produção de mudas de fruteiras, utilizando para a construção material permanente. Como exemplos, vamos mencionar aqui um pequeno projeto com capacidade para produzir 6.000 mudas. Aqui a gente não vai incluir aquele percentual de perdas, tá? Então vamos dizer que necessariamente eu não preciso comercializar 6.000 mudas, eu vou produzir 6.000 mudas.
Justificativa: por que produzir um viveiro? Por que construir um viveiro de produção de frutas, de mudas frutíferas? Porque a fruticultura constitui uma atividade de extrema importância social e econômica, tanto quando a gente pensa no fornecimento de alimentos saudáveis, que são as frutas, tão exigidos aí pelas pessoas, tá? Quanto também pela geração de emprego, diretos e indiretos, no que tange aí à fruticultura. Como são muitas as dificuldades de manejo da lavoura e por se tratar de outras culturas, por se tratar de culturas perenes, o que são culturas perenes? São aquelas que você colhe e a planta fica lá. Então, aí é um cuidado maior para uma muda de frutífera em relação a outras plantas, porque a muda de frutífera é uma muda perene. A frutífera é uma planta perene, você vai plantar uma muda, às vezes você vai demorar 4, 5 anos para colher, ou 3 anos, dependendo da espécie, e, consequentemente, se essa muda der errado, não for o que você queria, você tem um tempo todo aí de desperdício, de emprego, de dinheiro, que você não vai ter como recuperar, o prejuízo vai estar lá. Portanto, há necessidade de o produtor, ao instalar sua lavoura, usar mudas de qualidade, produzidas em viveiros registrados. Como na região, e aí eu falo aqui especificamente da região semiárido, semiárido nordestino, há um grande potencial para o crescimento e renovação da fruticultura, torna-se interessante a construção de um viveiro com este objetivo, uma vez que as suas mudas poderão ser comercializadas com boa competitividade quando a gente compara aqueles viveiros que vêm de outras regiões. Então, faça uma análise na sua região. Se as mudas que as pessoas precisam vêm de regiões muito longe, significa que você vai ter condições de competir tranquilamente com aquele viveirista, com aquelas mudas que vêm de outras regiões. Daí já é um indício interessante para você instalar o seu viveiro em uma determinada região. A escolha das cultivares tem uma correlação direta com a aceitação pelo consumidor final. Portanto, veja se as espécies que você vai cultivar, que você pretende cultivar, que você pretende produzir de mudas no seu viveiro, tem uma aceitação pelos consumidores, tá? Tem uma aceitação pelos agricultores daquela região. Isso está muito relacionado a uma demanda de mercado, tá? E aí, qual é o mercado que se pretende atuar? Então, analisar isso também. Eu quero mudas para consumo in natura, de plantas para o consumo in natura, para o mercado interno, para o mercado externo. Então, analisar isso também. Depois, verificar se a região onde você pretende instalar o viveiro, se é uma região que tem uma adaptação, que tem uma correlação com o clima. E quando a gente fala de clima, a gente está falando de altitude, temperatura, de umidade relativa do ar, de ventos. Se essa região favorece ao cultivo daquela espécie que você deseja produzir. Então, analisar o clima da região. Também, observar os tratos culturais. Você tem disponibilidade, você tem mão de obra, você tem os insumos necessários para a produção daquele tipo de muda, é um outro critério. E, consequentemente, ver se naquela região tem uma mão de obra especializada quando o tipo de planta que você vai trabalhar necessitar dessa mão de obra especializada. Beleza. Uma observação para aquisição de sementes e garfos. Muitas mudas frutíferas, elas são produzidas por meio do processo de enxertia ou de estaquia. A enxertia, relembro, são aqueles processos que envolvem uma parte de baixo que é chamada de cavalo e a parte de cima que é chamada de cavaleiro. Em outras palavras, eu tenho porta-enxerto e tenho enxerto propriamente dito. Então, para aquelas mudas propagadas via sementes em pé franco, que pode ser também uma possibilidade, ou enxertadas, o produtor deve buscar sementes sadias, vigorosas e, se possível, faça um tratamento fitossanitário antes do semeio. Algumas espécies nativas do nosso semiárido, por exemplo, como algumas espôndias, e aqui eu posso citar um buzeiro, você não encontra semente certificada para adquiri-las. Então, você precisa coletar essas sementes em plantas matrizes de uma determinada região. Ao coletar essas sementes, é recomendável fazer um tratamento de sementes. Num outro vídeo aula a gente pode falar especificamente sobre tratamento de sementes, para verificar o seu vigor, as suas potencialidades
e para conservar um estado fitossanitário isento de pragas e doenças. No caso da necessidade de estacas, essas devem ser oriundas de plantas vigorosas, sadias, de identidade genética comprovada e com um padrão fitossanitário também exigido. Bom, localização do viveiro. Você já tem aquele dado que a gente mencionou anteriormente sobre a região. Agora é hora de você escolher um local dentro da sua propriedade. O local de instalação deve ser de fácil acesso, evidentemente, deve ter disponibilidade de água, e esta água deve ser de qualidade. Portanto, antes de instalar o viveiro, não deixe de fazer a análise físico-química da água para você ter uma noção sobre o padrão dessa água. Usar ali uma orientação leste-oeste, ou seja, aquele tipo de orientação que favoreça uma distribuição uniforme da luminosidade, e mesmo assim vai haver a necessidade de uma prática lá de dança das sacolas, que depois a gente pode comentar sobre isso. Evitar áreas que têm possibilidade de sofrer alagamento. Evitar áreas com alta incidência de ventos. Nesse caso, se não tiver como fugir, aí a estratégia é utilizar quebra-ventos com outras plantas que são resistentes ao vento, ou umas próprias cortinas, né, que pode ser utilizadas também com essa finalidade. Evitar declividade muito íngreme, recomenda aí uma declividade em torno de 1%. E também você, se você pretende comercializar mudas, seu negócio pode deslanchar. Portanto, se há possibilidade de instalar um viveiro com a possibilidade de ampliar futuramente, essa é uma estratégia também interessante. Dimensionamento do viveiro. Vai depender muito da disposição das mudas no viveiro e também vai depender muito do tamanho da sacola que você vai trabalhar. Para fruticultura, plantas perenes, a gente recomenda uma sacola maior, porque a muda fica aqui nesse espaço, nesse recipiente, às vezes mais de um ano. E quando essas mudas, se ela não tem uma sacola maior, elas começam, as raízes crescem muito, começam a enovelar, e esse enovelamento de raízes acaba sendo prejudicial ao desenvolvimento das plantas no campo, precisando fazer práticas como, por exemplo, toalete, que é o corte dessas raízes, ou a poda dessas raízes, e isso, toda vez que a gente faz um ferimento na planta, a gente abre uma porta para a entrada de micro-organismos. Aqui eu tenho uma sacola, que tem exemplo aqui de 12 centímetros de diâmetro por 25 centímetros de altura. Então, para uma densidade boa, uma quantidade boa de mudas por metro quadrado dessas sacolas maiores que existem no mercado, é de 60 mudas por metro quadrado. Se eu for trabalhar com saquinhos pequenininhos, eu consigo colocar aí até 250 mudas por metro quadrado. Por isso eu ressalto. O dimensionamento depende muito da quantidade de mudas que você vai trabalhar por metro quadrado. E essa quantidade depende do tipo de sacola. A largura do canteiro, ela vai de 1,20 a 0,9. Eu trabalho aqui, eu gosto de trabalhar com 1 metro. Inclusive facilita os cálculos. A largura do corredor, de 0,5 a 0,7. Eu trabalho aqui com um intermediário, com 0,6. Como eu estou dando um exemplo da construção de um viveiro para 6.000 mudas, então eu vou precisar aqui de uma área útil de 100 metros quadrados. Basta fazer uma regra de 3 simples. 1 metro, tá? 1 metro quadrado, eu tenho 60 mudas. Eu vou ter X para 6.000 mudas. Fazendo a regra de 3, você vai encontrar aí 100 metros quadrados, é a área útil do nosso viveirinho aqui que a gente está dando como exemplo. Aí, a disposição dessas mudas vai depender muito. Aí você pode fazer algumas tentativas. Neste caso aqui, vamos imaginar que eu quero ter 2 blocos de canteiros e um corredor central de 2 metros. Um corredor que permite ali passar um carrinho indo e outro voltando. Tá? Em viveiros maiores, você trabalha com corredores maiores para permitir a entrada de um veículo, por exemplo. Mas nesse caso, eu estou falando de um viveiro pequeno. Então, pelo método das tentativas, eu fui tentando e concluí que seria interessante aqui 20 canteiros, 10 de um lado e 10 do outro. Com isso, eu fiz um croquis. E aqui está o croquis. Se eu quisesse aumentar, por exemplo, um pouquinho mais a largura desse viveiro, que ficou aqui de 13,2,
basta aumentar o número, o comprimento de um canteiro e diminuir a quantidade de canteiros. A gente não deixou 10 de um lado e 10 do outro. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 8 e 8, eu teria que crescer o tamanho dele e aí aumentaria essa largura. Da mesma forma, se eu quisesse aqui alterar esse comprimento, a estratégia agora seria diferente. Eu ia reduzir o tamanho desse canteiro que ficou de 5 metros para 4 metros, por exemplo. Precisaria de mais canteiros aqui, sei lá, 12, 14 canteiros em cada bloco, consequentemente o comprimento aumentaria. Quando eu me referi no slide anterior sobre essa questão das tentativas, eu estava falando disso aí. Como eu decidi que serão 20 canteiros, então eu peguei minha área útil, que são de 100 metros quadrados, e dividi por 20. E encontrei a área útil de cada canteiro, que são de 5 metros quadrados. Como eu tinha colocado lá que a largura desse canteiro deveria ser de 1 metro, a largura do canteiro de 1 metro, então, para eu ter os 5 metros quadrados, eu preciso de 5 metros de comprimento. E por isso que está aqui, ó, o comprimento de cada canteiro, 5 metros. Desta forma, 5 vezes 1, a área de um canteiro, 5 metros quadrados, conforme pode ser observado aqui no croquis. Outras observações nesse croquis ainda podem ser feitas. Como, por exemplo, nas bordas aqui a gente deixa um corredor de 60 centímetros, que permite aqui a circulação, a livre circulação, inclusive de um carrinho de mão. Também aqui está mostrando, né, a largura do canteiro de 1 metro, o comprimento do canteiro 5 metros, o corredor central de 2 metros, e aí eu tenho aqui o comprimento total, e aqui eu tenho a largura total. Basta somar aqui esses valores, você vai ver que dá 13,2, e assim também, se você somar aqui, você vai encontrar 16,6 metros. Dessa forma, apareceram aqui agora outros dados, como, por exemplo, a largura do viveiro está aqui, o comprimento do viveiro, e agora eu tenho esse dado aqui. Quando eu multiplico esse valor por este, eu encontro a área total do viveiro, que é de 219,12 metros quadrados. Nessa parte 2, nós vamos falar aqui de alguns materiais que são importantes aí, são necessários para a construção do viveiro. De antemão, eu gostaria de ressaltar que o material mais interessante é aquele que você tem de qualidade disponível aí na própria propriedade. Isso, consequentemente, vai baratear o custo do viveiro. O viveiro será construído de materiais que possibilitará a sua caracterização como viveiro permanente, tá? De produção de mudas. Então, se você o mais barato aí é eucalipto tratado, pode utilizar como esteios, como morões, se for algaroba, pode utilizar também. E qualquer uma outra dessas plantas aí que você tem, que você cultiva. Lembrando que não é permitido você cortar madeira de lei, tá? Para utilizar aí em cercas ou em viveiro ou qualquer outra instalação. Para a sustentação de cobertura, serão utilizados esteios roliços com diâmetro de 20 centímetros e altura de 2,6 metros. Tá? A gente coloca de 20 aqui, mas pode ser de 18 a 20, pode ser até um diâmetro um pouco menor. De madeira de eucalipto tratado. Os esteios serão enterrados a uma profundidade de 0,6 metros e aí sobrarão 2 metros de alturas, que permite aí a livre circulação de uma pessoa alta, por exemplo. Bom, aqui é o morões de eucalipto tratado, né? Então aqui pelo nosso cálculo são 18 morões. A estratégia é fazer um viveiro aqui com vão livre, ou seja, não vai ter morões aqui no meio do viveiro. E aí, portanto, a gente colocou aqui a distância entre um viveiro e outro, ela não é recomendado que seja maior do que 4 metros, do que 5 metros, tá? E aí foi dessa forma que a gente foi fazendo aqui o layout e encontrando aqui a melhor estratégia para colocar essa quantidade de morões. Lógico que você pode aumentar ou diminuir. Se quisesse colocar aqui mais morões aqui no centro, por exemplo, poderiam colocar nessas bordas. Aqui a gente ficou bem próximo porque tem um corredor. Então, na base do corredor, eu achei interessante colocar aqui porque vai ter uma portinha e aí esses morões já servem para fazer essa fixação. Sombrite. Então, um dos materiais importantes aqui no semiárido é o sombrite, para reduzir essa insolação sobre as mudas, tá?
Então, aqui eu posso usar um sombrite de 50% ou de 75%. Eu tenho recomendado de 50%, tá? Que é essa tela de sombreamento. Portanto, o cálculo dessa tela, para você fazer, você vai colocar em todo o viveiro. Em todo o viveiro, tá? Então, tanto a cobertura como a proteção lateral serão de sombrites com malha de passagem de 50% de insolação. O cálculo, basta pegar o perímetro do viveiro, vezes a altura, mais a área do viveiro. E aí, substituindo esses valores que a gente já teve lá anteriormente, deu aqui 338,32 metros quadrados, tá? Na prática, às vezes a gente precisa de um pouquinho a mais, tá? Para cobrir algumas possíveis perdas, sobreposição e também que você precisa fazer para a fixação. E também na hora de comprar o sombrite, é importante fazer as simulações, porque depende muito de como ele é vendido no mercado. E às vezes você precisa fazer essa emenda, né? Geralmente você precisa fazer essa emenda. Então a gente pegou aqui o sombrite de 4 metros de largura, e a largura total da área com sombrite é 17,2 metros, porque a gente pegou aqueles 13,2 e somamos mais 2 e mais 2 de um lado. Tá? Então, aumentando 4 metros, ficou 17,2. A gente pega logo 20 metros, por quê? Porque o sombrito vem de 4 metros. E aí a gente vai pegar 5 tiras de 4 metros. Tá? 5 tiras de sombrito de 4 metros, para depois fazer essas emendas. E qual o comprimento dessas tiras? O comprimento também fica fácil aqui, porque a gente pega 16,6 mais 2 assim, e mais 2 que subiu, então 16,6 mais 4 dá 20,6. A gente pega logo 22, tá? Então, portanto, serão necessário pegar aqui 5 por 22, que dá 110 metros, ou seja, um rolo, tá? Um rolo de sombrite com 4 metros de largura e 110 metros de comprimento. Um total aí de 440 metros. Veja bem que deu diferente aqui, ó, dos 338. Porque agora a gente colocou um pouquinho a mais e colocamos uma situação da forma que ele é encontrado no mercado, tá? Então, esse tipo de sondagem é bom antes de fazer aí o seu projeto também. Aqui a gente pode trabalhar nas bordas do viveiro, que seria nessas extremidades aqui, ó. O viveiro vai ter os arames que vai ficar trançado, mas nessas extremidades aqui a gente pode trabalhar com ripões ou até com esteios de eucalipto, esses menores, né, de 6 a 8 centímetros, por exemplo, seria uma estratégia interessante também, para a gente colocar nessas bordas. Se for colocar os ripões, tem que ter cuidado nas extremidades para não cortar o sombrite, então colocar aí uma determinada proteção, tá? E então, nas extremidades aqui, nessas linhas de azul, vou ter aqui os ripões, tá? Ou esses esteios de eucaliptos mais finos. E no meio aqui eu vou ter um trançado de arame. Aqui você vai calcular essas diagonais, tá? Como, por exemplo, se eu quisesse calcular aqui, como é que eu calculei esse comprimento desse fio? Eu usei aqui Pitágoras. Então, eu tenho aqui, ó, 13,2, eu tenho aqui 16,6, e aí eu usei o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E aí, dessa forma, eu encontrei aqui o valor desse comprimento, desse outro comprimento, de todos os outros, conforme nós já explicamos na aula que tivemos ao vivo aí, tá? Se tiverem dúvidas, depois eu posso fazer, pode botar nos comentários aí que eu posso fazer uma aula explicando passo a passo como a gente aplica aí o teorema de Pitágoras para fazer esses cálculos aí dessa quantidade de arame. Além disso, vai usar também aqui, né, os grampos, tá? E umas catracas nas extremidades dos esteios, para que a gente deixe ele bem esticadinho, para que esse arame fique bem esticado. Então, foi um total aí de 202 metros. Na prática, a gente às vezes precisa comprar um rolo, tá, de arame. O arame liso, galvanizado, né? E aí tem até uma recomendação de espessura. Cimento para um revestimento, então a gente vai colocar as estacas e é importante colocar aqui, ó, um cimento com brita, né? Ou um concreto, alguma coisa desse formato,
para que essas estacas fiquem de fato firmes, já que elas vão, o viveiro vai ser de vão livre e que ela não pode ficar balançando ou ceder, tá? Então que ela fica fixa aí, para que ela fique fixa é necessário colocar aí esse cimento. Projeto de irrigação, nem sempre em viveiros pequenos o pessoal faz, né? Às vezes molha com a mangueira, mas se tiver condições de fazer um projeto de irrigação, consequentemente, vai ser mais interessante para o viveiro, porque aí você vai ter uma facilidade no manejo e vai ter uma melhor distribuição da água para as plantas. Por isso eu lembro que a irrigação é uma técnica muito importante que consiste em fornecer água de qualidade, na quantidade, no momento correto e utilizando o equipamento ideal. Para viveiros, nós podemos molhar eles com esses nebulizadores que ficam em cima, tá? Ou por esses aspersores que ficam embaixo. Como o nosso viveiro é de vão livre, ele não tem esses esteios aqui no centro, e para não ter um problema de talvez ceder ou de ter os golpes, né, chamado golpe de Ariete aqui nas mangueiras que ficariam aqui em cima, e inviabilizar não, diminuir a uniformidade, né, de distribuição, é chamado D, a gente vai preferir colocar nesse viveiro nosso um sistema de irrigação que vai aqui por baixo, tá? E com essas estacas aqui e com microaspersores ou mini aspersores específicas aqui para essa função, tá? Mas poderia ser tranquilamente também aqui por nebulização. Lembrando que aí eu precisaria ter uma estrutura mais fixa aqui em cima para suportar essa tubulação. Então, pelo fato de viver ser de vão livre, optamos por trabalhar com irrigação utilizando microaspersores fixados no solo. Antes de fazer o projeto de irrigação, é necessário seguir algumas etapas, como, por exemplo, escolha do emissor. Na escolha do emissor, você vai verificar a vazão. Relembro que vazão é a quantidade de fluido que passa numa secção por um determinado intervalo de tempo, a pressão de operação, a chamada POP desses emissores, e o raio de alcance deles, tá? Para determinada vazão. Elaborar o layout do projeto, incluindo a fonte de água, determinar a quantidade de emissores, determinar a vazão em cada trecho, determinar a perda de carga em cada trecho, a perda de carga em função do atrito que ocorre ao longo da tubulação e também em relação às conexões, que são as perdas de carga contínuas e localizadas, determinar a altura manométrica total, ou seja, a carga que o sistema exige para funcionar e funcionar bem. Isso vai impactar na escolha da bomba, se necessário, escolher um sistema de pressurização, que no caso aí é a bomba, realizar a instalação, fazer um teste para verificar a uniformidade de distribuição e simular o manejo de irrigação. Então, aqui eu tenho aqui diversos tipos de emissores e aqui na internet a gente encontra alguns modelos, tá? E esse aqui foi um modelo de emissor escolhido aqui, tá? Para que pode ser utilizado aí para um possível viveiro desses aí, tá? Ele vai ser fixado aqui numa estaca e aí numa altura, essa altura tem que ser evidentemente maior do que a altura das mudas, então às vezes você tem uma estaca de 1 metro, ainda não é suficiente, às vezes você precisa colocar ela lá de 1,5 metros, isso vai depender do tipo de muda que você esteja trabalhando. Então, cada tipo de viveiro desse vem as suas especificidades, tá? Então, aqui eu tenho um tipo, por exemplo, onde a gente tem aqui a recomendação de espaçamento entre aspersores, que vai aqui, pegando aqui esse modelo, nós teríamos aqui o espaçamento entre aspersores de 0,61 a 122, e temos esse aqui, o espaçamento lateral, com 0,61 a 1,22 metros, e temos aqui espaçamento de linha única, quando eu não vou fazer uma sobreposição, que é o caso nosso, tá? Que é o espaçamento aqui em linha única, no qual a gente tem aqui o espaçamento recomendado para ele, para a vazão máxima, 1,07. Então, se nosso canteiro, ele é de 1 metro de largura e esse aqui consegue atingir 1,07, ele vai atingir tranquilamente aí o nosso viveiro, tá? Os nossos canteiros.
Isso aqui é a pressão de operação exigida, tá, por ele. E aqui eu ainda tenho a vazão, né? A vazão em litros por hora também exigida. Então, são as três características do tipo de microaspersor que foi escolhido. Então, relembrando, as três características básicas que eu vou precisar aqui nesse aspersor vai ser saber qual é o raio de alcance dele, e aqui eu vou usar 1,07, vai ser a vazão que vai de cada um, para eu saber qual é a vazão total que eu vou precisar no sistema, e a pressão de operação exigida por ele nesta vazão e neste raio, tá? Na verdade, neste diâmetro que ele vai atingir aí. Bom, então nós temos aqui um layout, né, do projeto, uma simulação do projeto, incluindo aqui a fonte d'água. Então, a gente tem aqui a linha principal, conforme mostra aqui o modelo, e dessa linha principal saíram aqui duas linhas secundárias, tá? Para fazer o abastecimento. E aí eu tenho também as linhas laterais, de um lado e do outro aqui, que são as linhas onde estarão, né? As linhas onde estarão aqui as estacas, e nessas estacas vai vir aqui o micro aspersor, tá? Aqui eu tenho uma bomba que vai alimentar o sistema, e aqui a gente tem os diâmetros que foram calculados aí por meio das formas. Então, a gente calculou o diâmetro necessário para passar essa vazão. Em função do diâmetro e da vazão, calculamos também, e do comprimento, calculamos as perdas de cargas. Em função das conexões, como registro, filtro, que tem aqui presente na instalação, a gente calculou as perdas de cargas localizadas, tá? Então, veja bem, como é que nós determinamos a quantidade de emissores? Então, na especificação do material, indica que devem ser de 1,07. Portanto, se nós temos 5 metros de comprimento, nós precisamos, então, de 5 emissores em cada linha. Portanto, para cada setor, já que nós dividimos aqui em 2 setores, tá? Se são 10 canteiros e cada canteiro a gente precisa de 5, precisamos no total aí para cada setor 50. E no viveiro geral, precisamos aí de 100 emissores. Aqui, como é que foi feito a determinação da vazão de cada trecho, como é que foi feito para determinar a perda de carga de cada trecho, e como é que foi feito para determinar a altura manométrica total, tá? Então, aqui a gente tem essa tabela, que seria uma aula só para a gente explicar isso aqui também. Mas veja bem, aqui eu tenho a vazão, essa vazão que está em metros cúbicos por hora, tá? Essa vazão em cada trecho, né? Nós dividimos aí no trecho AB, trecho BC, trecho CD e trecho DE. Então, aqui é a vazão lá de cada aspersor, a vazão no canteiro, a vazão em cada linha e a vazão total que sai lá da bomba. Aqui os seus respectivos diâmetros, também utilizamos a fórmula para calcular o diâmetro. Calculamos a perda de carga unitária. Aqui é o comprimento real de cada trecho. O comprimento equivalente, que é uma metodologia de cálculo da perda de carga. O comprimento virtual, que é a soma do comprimento real mais o comprimento equivalente. A perda de carga calculada em cada um desses trechos, tá? A perda de carga calculada aqui para registro, filtro e também levar em consideração aqui a pressão de operação, e a perda de carga total em MCA. Não tem esse A aqui não, tá? É MCA, metros coluna de água. Somando tudo, a gente chegou nesse valor aqui que está em amarelo, que é 45,84. Isso aqui é a altura manométrica total. Significa que é o que eu preciso na bomba para que o meu sistema funcione de forma simultânea e com todos os emissores operando na mesma fração e com a mesma vazão, tá? E aí a gente vai para um catálogo de bombas e encontra uma bomba que nos permita essa altura manométrica e a vazão. Então, a vazão total é 3,26 metros cúbicos por hora e a altura manométrica total de 45,84. Tá? Então, a gente às vezes não encontra ela perfeitinha, mas a gente pega uma que
sobra um pouquinho, até porque a tubulação vai ficando velha, vai perdendo a sua eficiência, então é melhor você errar um pouquinho por excesso, tá? Do que faltar, do que o sistema não funcionar bem, tá? Então, um dos modelos que dá para fazer esse trabalho aí seria esse aqui, ó, BC22R1A. Então, veja bem, seria uma bomba que poderia a gente colocar aqui, ó, se ela trabalhasse numa altura manométrica de 46 MCA, ela iria nos fornecer aqui, ó, uma vazão em metros cúbicos, tá? De 4,3 metros cúbicos aí, vazão por hora, tá? De 4,3 metros cúbicos. Como nós precisamos de 3,26, então ela vai nos atender aí com tranquilidade, tá? Vai nos atender e vai nos atender bem, tá? Então seria essa bomba aí que teria que ter uma potência, tá? Essa do centro de 4 cavalos vapor, ou 4 HP, tá? Então, seria a bomba interessante para o nosso sistema. Depois de instalar-se, né, realizar essa instalação, verificar a uniformidade de distribuição e simular também o manejo da irrigação. Ver se está correto, quanto tempo você precisa ligar esse sistema para você não colocar água de mais e nem água de menos e, de fato, para você fazer irrigação, tá? Na parte 4 é o orçamento. A gente lembra que o custo total de um viveiro vai depender muito aí do valor da mão de obra, e vai depender muito da região. Então, ali é pegar aqueles materiais, ver se vai ter o projeto de irrigação e fazer a somatória. No geral, um viveiro desse aí fica em torno, a depender da região, tá? De 15 a 20 mil reais. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até uma próxima aula nossa, tá?